Que bom estarmos nessa manhã, uma manhã de ceia, uma manhã onde nós vamos ser lembrados dos princípios, dos valores que o Senhor deseja trabalhar conosco poderosamente. Antes de ministrarmos a palavra, eu quero fazer um pedido a vocês. O irmão Valdeir Ribeiro, ele escreveu esse livro, Quanto Custa a Paz? Esse livro traz o relato da sua experiência pessoal, da sua história. É uma pessoa muito querida nossa, amamos muito a vida dele. É uma pessoa que ama o Senhor e é uma pessoa que ama a igreja. E aqui ele vai trabalhar a trajetória no qual ele precisou vencer algumas barreiras para liberar perdão em áreas nas quais ele foi profundamente ferido. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar a sua vida. Se você conhece alguém que precisa aprender um pouquinho mais sobre a jornada do perdão, faça esse investimento. Mas adquirir esse livro não é apenas comprar mais um livro para você ler e nem comprar mais um livro para você presentear alguém. O Valdeir escreveu esse livro com um propósito. E o propósito é auxiliar na construção do templo da Igreja Metodista em Ouro Branco. Então eu gostaria de pedir que você pudesse adquirir esse livro, semeando na Igreja de Ouro Branco para a construção do novo templo. Então, se você puder fazer esse investimento, você vai ser abençoado na leitura do livro, você vai abençoar alguém que você entende que precisa entender mais a respeito desse assunto, e você vai investir na construção do templo. Então, faça isso, por favor, seja generoso, como a pastora Késia ministrou, abençoa a vida do Valdeir adquirindo esse livro, mas investe na construção do templo ali na cidade de Ouro Branco. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Eu vou pedir você para deixar a sua Bíblia aberta. Ontem e na sexta-feira também, eu fiquei um tempo no meu coração questionando e também falando com Deus a respeito do que eu gostaria de estar ministrando para vocês. E eu vou trazer aqui para vocês algo que vocês já ouviram eu ministrar diversas vezes. Porque eu vou relembrar com vocês os nossos fundamentos de igreja. Porque quando nós deixamos de falar de algo que é de valor para nós, nós vamos perdendo não só a paixão, mas a convicção. E para nós, os fundamentos para uma igreja saudável, os fundamentos para uma igreja relevante, não falando apenas do coletivo, do institucional, mas falando do particular, do pessoal, da minha vida e da sua vida. Então, como é manhã de ceia, eu já tinha preparado uma outra palavra para trazer para vocês, mas há uma inquietação no meu coração de estarmos já no terceiro mês do ano, precisando relembrar os nossos valores. E se você está aí com o seu bloco de anotações, anota para você sempre voltar e relembrar. Mas se você for pegar o seu celular para fazer anotações, seja só anotações, deixa as redes sociais de lado. Se você abrir as redes sociais enquanto nós estamos pregando, você vai estar pecando. Porque é pecado. Se você separou esse tempo para ouvir o Senhor, ouça o Senhor, ok? Se você preparou esse tempo para cultuar o Senhor, não divide a sua atenção com nada nem com ninguém. E muitas vezes eu vejo pessoas aqui no horário do culto, no WhatsApp, no Instagram, e isso, irmãos,
nós vamos falar sobre isso aqui. E vocês vão entender o valor da reverência, o valor de estarmos atentos à voz do Senhor. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Um dos textos que eu amo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Já vou lembrar vocês que essa palavra eu não consigo pregar em um culto. Eu vou precisar de uns 3 cultos para passar todos os valores para vocês, mas a gente vai seguir com paz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de... Deixa eu voltar aqui. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Nós colocamos como valores, como fundamentos para a nossa igreja local, alguns princípios. E durante todo o ano, quando nós vamos pregando, quando nós vamos ensinando, nós vamos transitando nesses valores. Vocês vão observar que o que vamos falar aqui, nós estaremos fazendo uma repetição de coisas que vocês estão, talvez até assim, nossa, mas a pastora vive falando sobre isso, mas é necessário para que seja realmente uma verdade no nosso coração. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, principalmente para o texto no Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com 3 personagens muito importantes. Nós vamos nos deparar com o sacerdote, nós vamos nos deparar com o profeta e nós vamos deparar com o rei. 3 figuras importantíssimas na constituição, não só do povo de Israel, mas da Israel espiritual. Essas 3 figuras são super importantes. Mas nós vamos aprender também que esses personagens ganham rostos. Na figura de Melquisedeque, na figura de Davi, na figura de Saul. Nós vamos perceber na figura de Samuel. E nós vamos perceber que no Novo Testamento vai haver uma manifestação da graça poderosa do Pai, fazendo em Jesus essas 3 revelações se manifestarem. Enquanto no Antigo Testamento nós vamos encontrar cada um desempenhando o seu papel, e o seu papel precisa ser desempenhado com responsabilidade. Em Cristo Jesus, nós vamos ver Jesus desempenhando esses 3 papéis, com honra, graça e favor da parte do Pai. Mas nós vamos precisar entender o lugar de cada um. E na Israel espiritual, o que isso significa?
E o que isso significa na Israel espiritual, significa na igreja do momento, na igreja de hoje. Não importa quantos anos se passaram, a igreja de hoje, a igreja Rosângela, a igreja João, a igreja Maria, a igreja que congrega na disponibilidade de andar com Deus, de ter uma experiência com o Senhor, de não ser uma igreja de movimento, mas ser uma igreja de fundamentos, de ser uma igreja responsável, de ser uma igreja espiritual, uma igreja madura. Essa igreja que a gente repete todas as vezes, que precisa exercer o seu papel profético, que precisa exercer o seu papel pastoral, que precisa exercer o seu papel apostólico. Essa igreja que eu e você precisamos fazer correção de rota, fundamentar os valores e crescer para respondermos aquilo que o Senhor espera de nós. Quando eu volto para a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 6, versículo 1, vai trazer para nós um evento importantíssimo na história do profeta Isaías, que é a morte do rei Uzias. O texto vai narrar para nós que Isaías, exercendo o seu ministério profético, ele estava num ambiente favorável para ele, e esse ambiente estava sendo marcado por um evento histórico. E qual era o evento histórico que esse momento estava sendo marcado? A morte do rei. O cenário vai trazer para nós a importância de fazer lembrar a morte do rei, a representação de autoridade de governo. O que a autoridade de governo vai representar na vida de um povo, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade fiel. Nós vamos aprender aqui o que eu vou colocar como o primeiro pilar, ou o primeiro degrau desses fundamentos, como metodista central, eu e você precisamos carregar no nosso coração. O primeiro é a nossa intimidade com Deus. E quando a gente começa a falar com intimidade com Deus, eu vou trazer para vocês uma experiência que eu acho marcante a respeito do rei Uzias. Uzias foi levantado para governar o povo. Ele carregava sobre os seus ombros a unção de rei. E isso é muito importante, você ter clareza qual é a unção que você carrega sobre os seus ombros. Qual é a responsabilidade que você assume? Qual é o lugar que você está? Como uma igreja viva, como uma igreja que está nessa tríade pastoral, apostólica e profética. Qual é a unção que está sobre os seus ombros? Qual é a autoridade que você responde, para que você não venha assumir um lugar que você não ocupa, para que você não venha desempenhar uma responsabilidade que não é sua, porque eu quero que você grave aí no seu coração: todas as vezes que você ocupar um lugar que não é seu e uma responsabilidade que não é sua, virá consequência sobre a sua vida. E você vai precisar se responsabilizar, porque o reino espiritual é de ordem. A casa do Senhor, a igreja do Senhor, o povo de Deus não é um povo que caminha em desordem, mas é um povo que caminha em ordem. E se nós caminhamos em ordem, nós precisamos ter clareza do lugar que nós ocupamos, da unção que nós carregamos e da resposta que nós precisamos dar. Uzias era rei. E a função do rei, a unção do rei, a autoridade do rei era de governo, de dar propósito, de dar clareza, de apontar caminho. Só que a história do rei Uzias vai relatar para nós que num evento especial do povo de Israel, era necessário o sacerdote
para que ele pudesse ministrar incenso ao Senhor. Ia ter uma reunião litúrgica. Nós não podemos tirar da nossa mente que o culto de ceia é um culto litúrgico. Aqui nós participamos de uma liturgia carregada de significado para nós. E essa liturgia que nós vivenciamos no culto da ceia, carregada de significado, desemboca na promessa da eternidade para as nossas vidas. O dia que eu e você não vamos sentar numa mesa como essa, mas nós vamos estar diante daquele que nos chamou pelo nome, diante daquele que assumiu o madeiro em nosso lugar. Nós vamos estar sentados na mesa, olhando dos olhos daquele que teve coragem de nos amar de tal maneira, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que em vez de escravos nós nos tornássemos pessoas livres, para que nós pudéssemos experimentar salvação, redenção e principalmente cura e libertação. Um dia nós vamos estar nesse lugar. Então, o culto da ceia, ele é carregado de simbologia. Tem a mesa, tem o pão, tem o cálice, e tem a nossa convicção do nosso encontro, da nossa comunhão, da nossa responsabilidade. Num evento litúrgico como esse, é como se dentro da instituição metodista, só quem pode ministrar a ceia é quem é designado pelo bispo. Senão, não pode. Então, é como se hoje, fazendo uma analogia, um membro aqui dessa família responsável, cheio de Deus, cheio de graça, dissesse assim: a pastora Rosângela não veio, a mesa está posta. Nossa, nenhum dos pastores compareceram. Ah, mas eu sou tão de Deus que então eu vou lá e vou ministrar a ceia. Talvez, qual o problema? Você está pecando, você está quebrando um princípio de honra. É pecado. Para você pode não ser, mas aos olhos de Deus é. E foi mais ou menos o que aconteceu com o rei Uzias. Num evento litúrgico como esse, o sacerdote Azarias precisava comparecer para ministrar incenso a Deus. E a história vai nos dizer que Azarias atrasa. Azarias não chega. O texto não diz para nós qual foi o evento que impediu Azarias chegar no momento marcado pelo rei Uzias. Mas a palavra diz que Azarias não estava lá. E Uzias, como rei da nação, como governador do povo, instituído de autoridade, o homem das decisões, ele diz assim: tudo bem, Azarias não chegou, mas nós não vamos comprometer o nosso evento litúrgico. E o texto vai nos dizer que simplesmente Uzias pega o incensário e começa a ministrar o incensário naquela reunião litúrgica. Azarias chega e se depara com a cena de Uzias estar exercendo o papel errado, fazendo função que não era dele, desonrando princípios, quebrando valores. E Azarias emite um decreto imediatamente. E o decreto emitido pelo sacerdote traz um peso muito grande, não só para Uzias, mas para toda a nação, para o povo de Israel. Porque na hora que
Azarias chega e pega Uzias fazendo o que não era para Uzias fazer. Uzias estava em nome de Deus. Uzias estava fazendo o que ele julgava que ele poderia fazer, afinal ele já era rei, só que ele estava agindo com desonra, ele estava agindo com, desculpa gente, ele estava agindo com desrespeito, ele estava quebrando princípios, ele estava quebrando valores, e Azarias vai imediatamente fazer um decreto de maldição sobre Uzias. Tudo bem, Uzias, você é rei. Tudo bem, você quebrou princípios. Mas você seja punido pelo que a lei diz. E a lei diz que quando esse princípio é quebrado, imediatamente você fica leproso. E aí a palavra do Senhor vai mostrar para nós que esse decreto do sacerdote sobre a desonra e sobre a desobediência de Uzias não fez com que era muito comum no meio do povo de Israel. Vai para a Bíblia, você vai ver que era muito comum lepra no braço, era muito comum lepra no peito. Mas o único resultado de lepra no rosto, de lepra na testa, é do rei Uzias. E a palavra do Senhor disse que imediatamente a lepra tomou a testa de Uzias. Então não dava para esconder de ninguém. Qualquer pessoa que chegasse iria olhar para o rei e iria verificar que o rei estava leproso. E se ele estava leproso, ele estava imundo. E se ele estava imundo, ele tinha que ser retirado do palácio, ele tinha que ser retirado da cidade, ele não podia transitar no meio do povo, ou seja, ele tinha que deixar o trono, ele tinha que estar fora da cidade, ele tinha que estar fora da atuação de governo. E aí, queridos, aqui nós aprendemos algo. Jotão, filho de Uzias, é que começa a governar em seu lugar. Então, quando Isaías entra na sala do trono e verifica a cadeira ou o trono do rei vazio, Uzias já estava fora desse lugar há muito tempo. E quem assumia o lugar era Jotão. Só que nem sempre, se eu sou colocado no lugar para assumir desonra, autoridade e unção continua cabendo sobre minha vida. Isso tem que estar muito claro para nós. Se nós queremos ser uma igreja com fundamentos, se nós queremos ser uma igreja realmente andando na presença do Senhor. E aí o primeiro fundamento nosso é uma vida realmente de intimidade. Eu e você estamos sendo desafiados a construir uma vida de intimidade, construir o nosso chamado, construir o nosso ministério baseado em intimidade com o Senhor. E quando eu e você nos deparamos com intimidade, os nossos olhos se abrem e nós começamos a enxergar a realidade à nossa volta. Nós não enxergamos o que queremos enxergar, nós não enxergamos o que gostamos de enxergar, nós passamos a enxergar o que nós precisamos enxergar. E só a intimidade de Deus, ou com Deus, nos leva para esse lugar. Isaías entra. Isaías sabia. Olha, eu quero chamar a sua atenção, porque muitos pregadores colocam o foco no trono vazio. O trono vazio sim tinha significado. O que eu quero dizer para vocês é que o evento de Isaías entrar e sair da sala do rei e o rei não estar lá já era natural, porque quem estava governando nesse momento era Jotão e não era Uzias. Mas o que então nós precisamos focar?
Nesse dia, quando Isaías entra na sala do trono, ele tem uma visão sobrenatural. Talvez você tenha entrado nesse templo nessa manhã de forma natural, como você entra sempre. Você sabe tudo o que vai acontecer aqui. Vai fazer a abertura, vai cantar tantos cânticos, depois vai ter a generosidade, depois a pastora vai pregar, depois ela vai consagrar os elementos da ceia, depois nós vamos pegar o cálice e beber, depois vão orar para a gente vai voltar para casa e está tudo bem. Talvez você está tão acostumado com toda essa ação litúrgica, como Isaías estava acostumado já a entrar na sala do rei, e o trono do rei Uzias está lá, vazio. Só que naquele dia, quando ele entra, ele não tem uma visão natural do ambiente que representava o governo da nação. Ele não tem a visão do trono que representava a autoridade, o poder, a estabilidade, a dignidade e a honra. Nesse dia, quando ele entra na sala do trono, os seus olhos espirituais se abrem e ele tem uma visão de Deus, porque a intimidade com o Pai nos leva a ter olhos abertos para enxergarmos o que o Senhor quer nos mostrar. Tem muitas coisas que o Senhor deseja nos mostrar que nós não estamos enxergando, nós não conseguimos acessar. E nessa manhã eu quero que o Espírito de Deus comece a movimentar a sua vida, porque está na hora de nos posicionarmos não numa falsa espiritualidade, mas numa espiritualidade séria, madura, responsável, sem desonra, ministrando a Deus e também ministrando aos homens, para termos cumprido em nós tudo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. E aí ele vai descrever um cenário que, se eu e você enxergássemos, talvez nós iríamos ficar com medo, ou talvez nós iríamos ficarmos maravilhados. Eu me conhecendo, eu acho que eu seria daquela que iria ficar maravilhada. Eu não iria ter medo, eu ia me extasiar de tão emocionada que eu iria ficar. Eles dizem assim: estava ali nesse ambiente serafins, e esses serafins eram exóticos, porque todas as vezes que nós pensamos sobre anjo, como que você pensa sobre anjo? 2 asas, quando tem, né? Porque tem muitos anjos sem asas. Tem muitos anjos sem asas. Mas na nossa forma de pensar, no nosso imaginário, sempre que nós pensamos em anjo, nós pensamos em quê? 2 asas. Ou você nunca pensou em anjo desse jeito? Mas aqui o anjo é exótico, porque Deus faz do jeito que Ele quer e se revela do jeito que Ele quer. Não existe, guarda isso no seu coração, não existe um padrão para a manifestação do poder de Deus. Deus não se encontra na sua caixinha, Deus não se encontra na sua visão. Deus é amplo, é poderoso, é grandioso, e Ele se revela do jeito que Ele quer, agradando a você ou não. Ele se mostra grande, poderoso e extraordinário. E aqui você ia dizer: não é metodista. Talvez você ia dizer: não é espiritual, porque tem 6 asas. É exótico, é extravagante, é esquisito. Um anjo, um serafim com 6 asas. O que eu e você precisamos entender, que da forma que Deus vai precisar falar com você, Ele vai se revelar. O que é esquisito para você tem sentido para o outro. O que você não acessa, o outro mergulha de cabeça. Não crie padrão para Deus, porque Deus é maior que você.
Isso você precisa ter clareza. Todas as vezes que você quiser estipular um padrão para Deus, uma teologia correta para se estabelecer, você está fazendo heresia. Você está pecando. O que nós precisamos é de experiência, é de santidade, é de intimidade, é de revelação, é de Deus abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso conhecimento do coração, para discernir como que Deus está querendo falar conosco nesse tempo. E aí, Isaías descreve 6 asas. O serafim de Isaías tinha 6 asas. É isso que nós temos que entender. Então, pastora, serafins tem 6 asas? Eu não sei, nem sei se tem. O de Isaías tinha. Eu não sei o que o seu precisa ter, mas eu quero é que você tenha uma palavra de impacto na sua vida. O que eu quero é que o céu se rasgue e uma revelação do trono possa cortar você por inteiro. Porque se uma revelação do trono cortar você por inteiro, você nunca mais será a mesma pessoa. Você não será uma pessoa melindrosa, você não será uma pessoa mimada, você não será uma pessoa vaidosa e orgulhosa, mas você será uma pessoa quebrantada, ensinável, cheia de graça, de autoridade e poder, porque os seus olhos contemplaram o Senhor. Mas se revelar com 6 asas tinha sentido para o momento. Eu acredito que Deus não precisa mostrar um serafim com 6, 8, 10 asas para nós. Mas se tiver sentido e for necessário, meu irmão, Ele pode fazer. Ou você quer determinar o que Deus pode fazer? É você que vai ditar o que Deus pode curar? É você que vai ditar o que Deus pode falar? É você que vai ditar o que Deus pode fazer? Ou Deus governa essa casa? Ou Deus tem autoridade sobre as nossas vidas? Ou Deus faz quando quer, do jeito que quer, a hora que quiser, porque é Ele que pastoreia, é Ele que governa, é Ele que ensina, é Ele que orienta. Qual é a liberdade que Deus tem para se mover no nosso meio? Ou você vai começar a colocar limites para Deus? Isso Deus pode fazer, isso Deus não pode. Isso quando Deus quer, Ele faz, mas quando Ele não quer, Ele não pode fazer. Eu estou aberta para Deus fazer o que quiser. Se Ele quiser me pendurar no teto dessa igreja de cabeça para baixo, beleza, pode fazer. Eu sei que eu sempre prego para vocês que Ele vai respeitar a nossa estrutura. Tem coisa que pode ser agressiva demais para mim, tem coisa que pode ser agressiva demais para você. E Deus vai nos respeitar. Agora, porque é agressivo para você, não quer dizer que Ele não pode fazer com alguém. Ele pode fazer. O que nós precisamos é sermos humildes para entender que a liberdade é do Senhor. E aquilo que é do homem não prospera. Eu aprendi uma coisa: nós podemos enganar as pessoas por um tempo, mas nós nunca vamos enganar as pessoas pela vida inteira. Nós sempre vamos ser colocados no lugar que Deus vai mostrar a nossa estrutura, Deus vai mostrar o que tem dentro de nós. Isso daí a gente não precisa se preocupar. Mas o anjo, o serafim que Isaías viu, tinha 6 asas. E tinha 6 asas porque tinha sentido. Tinha sentido para ele. Era uma linguagem que ele precisava ser trabalhado. Era uma revelação que ele precisava ser impactado. Era algo que Deus precisava fazer com o próprio profeta. E aí a palavra do Senhor vai apontar para nós que com 2 cobria o rosto. Isso traz a representatividade de reverência. Tem gente que vem para a igreja parecendo que está indo para uma boate. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu olho assim e falo assim: onde essa pessoa estava? Para que ela venha para a casa do Senhor, cultuar o Senhor, como se ela estivesse indo para fora na sexta-feira à noite.
Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Dá umas minhocadinhas aqui na minha cabeça. Porque eu olho assim e falo assim, o que é isso, gente? Essa pessoa ainda não teve encontro? Essa pessoa ainda não tem revelação? Essa pessoa ainda não tem discernimento? Aí volta a falar. Gente que está aqui no meio do culto, com o telefone na mão, ouvindo mensagem lá do vizinho, do amigo, do fofoqueiro. Porque tem muitas fofocas por aí nas redes sociais, não tem? Tem aí, não sei se vocês conhecem, que eu fico escandalizada, uma página que é Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Você tem noção do que é isso? Né? Uma distorção de princípios, de valores, que só coloca a miséria dos outros, que só coloca a vergonha dos outros, que só anuncia a queda, que só anuncia, sabe, as tragédias espirituais. Irmãos, nós podemos usar as redes sociais, eu uso, não sei usar muito bem não, mas eu uso, é para testemunhar o poder de Deus, é para testemunhar a glória de Deus, não é para fazer desabafo, não é para mandar recado, não é para provocar e nem falar mal de ninguém, porque se nós estamos fazendo isso, nós somos carnais e não espirituais. E nós somos convidados a sermos uma igreja espiritual. A gente trata a casa do Senhor como se fosse a nossa sala de TV. Chega, cruza os pés e põe em cima da cadeira. Que falta de reverência é essa? Que espiritualidade é essa? Aqui não é a sala de cinema da sua casa. Aqui é o santuário de Deus. Aqui é o lugar para nós adorarmos Ele. Aqui é o lugar para termos experiência com Ele. Guarda os seus pés quando entrar na casa do Senhor, diz a palavra de Deus. E tem gente que faz da casa do Senhor a sala de TV da sua casa. Irmãos, nós precisamos de reverência. Para Isaías, 2 asas cobriam o rosto. Reverência tinha que ser trabalhado. Reverência tinha que ser investido. Reverência tinha que ser visualizado. Mas com 2 cobria os pés. E quando nós cobrimos os nossos pés, isso revela humildade. E nós estamos numa geração muito arrogante. Eu me converti numa época onde a figura pastoral era a representação de Deus na minha vida. Agora tem moleque aí de 13, 14, 15 anos achando que conhece toda a teologia, achando que conhece a Bíblia, achando que pode confrontar pastor e pastora. Ei, coloque-se no seu lugar. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui tem governo, aqui tem autoridade. E nós vamos exercer a autoridade, porque eu não estou doando a minha vida para brincar de ser pastora. Eu não estou me desgastando há anos, pregando a palavra, jejuando, orando, me sacrificando para brincar de ser igreja. Eu quero ir para o céu, eu quero estar sentada à mesa. Então eu quero dizer, aqui tem unção de autoridade nesse altar. Se você não respeita a autoridade, aqui não é o seu lugar, me perdoa. Vocês já me conhecem, eu sou grossa mesmo. Eu não faço questão de ser simpatizada. Eu faço questão de ser aprovada pela unção que está sobre os meus ombros e a autoridade que eu carrego. Então vocês me perdoem. Porque se não quer ouvir verdade, não vem para o culto de ceia, não é assim, irmãos? Se eu não quero ouvir o que não me interessa, eu não posso ir para o culto da ceia. Porque lá a pastora não vai ser polida. Lá a pastora vai falar aquilo que está queimando no coração dela. Então, a palavra do Senhor vai falar sobre humildade. Não estou dizendo que você não pode argumentar. Não estou dizendo que você não pode sentar conosco e conversar.
Estou dizendo que lugar de rebeldia, de insubmissão, não é esse lugar. E você conhece a pastora o suficiente para dizer que eu não vou mandar recado. Não sou garotinha de recado. E nem preciso de vocês me babando. A minha identidade é muito bem resolvida. Não fico depressiva porque você vira a cara contra mim. Não fico chorando no altar porque você não gosta da minha mensagem. Eu sei quem eu sou. Eu sei a unção que eu carrego. Eu sei em nome de quem eu prego. E eu sei para onde nós queremos ir. E eu sei aonde nós vamos chegar. Nós seremos sim essa igreja pastoral e profética e apostólica, fazendo todas as correções necessárias na nossa caminhada. Nós vamos ser sim. E aí, queridos, 2, cobrir o rosto, reverência. Eu quero que você volte a avaliar a sua postura. Como que você vem vestido para a igreja? Tem gente que vem vestido para a igreja como se estivesse indo ali para a pracinha São Paulo comer um sanduíche. Eu não sou preconceituosa. Eu não sou. Mas eu acredito na minha experiência que não tem lugar mais valorizado do que a casa do meu pai. Não tem festa mais valorizada do que nos reunirmos para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que visita você quando você está chorando, aquele que visita você quando você está cansado, aquele que te toma no colo quando você não consegue caminhar, aquele que te enche de esperança quando todo mundo vai embora. Ou você nunca passou uma experiência que todos foram embora quando você precisava? Quem caminha mais de perto comigo, lamenta que eu sou muito independente. Eu sou muito independente emocionalmente falando. Eu amo meu marido, eu honro ele. 36 anos de casada. Pode perguntar para ele que dia que eu desonrei ele. Eu amo ele e honro ele. Eu amo meu filho. Vocês viram que eu sumi aí uma semana? Eu brinquei, eu estava chocando. Estava lá cuidando do filho. Ele ia mudar, e filho é filho. Vocês sabem como é que funciona, não sabe? Não tem idade, não. Ah, mamãe, eu vou mudar. Você pode me ajudar? Me ajudar, irmãos, é fazer tudo, sabe? Fica igual o peru tonto andando para um lado e para o outro, mas quem faz, quem arruma, quem organiza, tudo é a mãe. Parei tudo para suprir uma necessidade do meu filho, porque eu amo meu filho, eu amo os meus líderes. Tudo que eu puder fazer para promovê-los, eu vou fazer. Tudo que precisar fazer para eu corrigi-los, eu vou fazer. Eu nunca vou omitir uma opinião que eu julgo necessária na vida de um líder, porque eu acredito que se eu quero que ele cresça, ele precisa lidar com os trancos da vida. Ele precisa lidar com as verdades da vida. Não é passando a mão na cabeça e dizendo, ai meu lindinho, que vai crescer. Aqui não é lugar de menino, aqui não é lugar de bebê que a gente fica com a linguagem psicológica que chama motorese. Sabe qual que é a linguagem motorese? Ei meu bebê, ai que lindinho, que coisinha fofa do titio, da pastorinha. Ei, aqui é lugar de homem e mulher de Deus. Aqui é lugar que Deus vai falar com a gente seriamente, porque tem o nosso futuro para ser construído. Aqui não é lugar de paparico. Aqui é lugar de treinamento, aqui é lugar de correção, aqui é lugar de responsabilidade, aqui é lugar de resposta. Eu amo essa igreja, amo mesmo, irmãos. Vocês podem ter certeza que se eu não amasse, eu tenho propostas indecentes para que eu não fique aqui. Deus sabe que eu estou falando a verdade nesse altar e quem está perto de mim sabe que eu tenho propostas indecentes para não ficar aqui. Proposta que eu vou ganhar o dobro de salário que eu ganho aqui. Proposta que eu vou ter muito mais tranquilidade de trânsito.
aonde vai me dar estrutura de aeroporto, de tudo mais, para fazer o que eu gosto de fazer. Mas eu estou aqui porque eu tenho convicção de chamado. Eu estou aqui porque eu tenho convicção de visão. Mas eu quero dizer para vocês, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo meus líderes e eu amo essa igreja. Mas eu amo mais Jesus. Eu amo mais o Senhor. Então eu não vou ficar de pendurada em ninguém. Se meu marido não quiser comigo, eu vou. Se meu filho não quiser ir comigo, eu vou. Se tiver líder aqui que não quiser ir, eu vou também. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não nasci grudada em ninguém. Vocês veem alguém aqui, eu sou aquelas figurinhas que tem duas cabecinhas aqui? Não. Isso demonstra que eu não tenho dependência emocional com ninguém. Eu sei amar, eu sei honrar, e eu sei promover. Mas eu só dependo daquele que me tirou do ventre da minha mãe. Eu só dependo daquele que me segura na palma das suas mãos e me esconde. Eu só dependo daquele que me justifica quando pessoas ao meu lado estão desconstruindo a minha verdade, desconstruindo a minha realidade. Então eu dependo dele. E eu gostaria muito que vocês fizessem isso também. Eu gostaria muito que vocês não dependessem do Joãozinho, da Mariazinha, do pastor ou do líder, mas que vocês dependessem do Espírito Santo. Porque se vocês dependerem do Espírito Santo, ninguém vai segurar vocês. Se vocês dependerem do Espírito Santo, todas as promessas do Senhor vão se cumprir na vida de vocês. Vocês passarão pelos vales secos, vocês passarão pelos desertos, vocês passarão pelas tempestades, mas vocês sempre vão testemunhar: a mão do Senhor está comigo, Ele me sustenta e me fortalece. Uma igreja madura e saudável, ela caminha na questão da reverência, porque vocês precisam verificar esse valor. Ela caminha na questão da humildade. Você pode ser ensinado, você pode ser corrigido, você pode ser confrontado. Eu não preciso te agradar e nem vou e nem quero. Porque se eu te agradar uma vez, eu vou ter que ficar refém de você. E Deus me livre de ficar de refém de alguém. A palavra do Senhor vai dizer que quando alguém quer controlar um rei, quer controlar um profeta, quer controlar um sacerdote, quer controlar um povo, põe um anzol no nariz. Porque o anzol no nariz tira a força. Aí você leva a pessoa para onde você quiser. Ninguém coloca anzol no meu nariz. Ninguém vai colocar anzol no seu nariz. Você é livre. Somente quem governa a sua vida chama Espírito Santo de Deus, no qual você vai inteiramente se encurvar, se submeter e honrar o Senhor. Porque com as outras duas, obediência. Obedecer não é fácil. Às vezes, obedecer é muito difícil. Sabe, irmãos, eu carrego algumas convicções no meu coração. Convicções fortes no meu coração. Eu não quero. Eu já contei para vocês várias vezes. Na igreja que eu pastoreava, todos os coleguinhas do meu filho usavam brinco. Já contei quantas vezes para vocês. E o meu filho chega para mim e diz assim: mamãe, eu quero colocar brinco. E eu falei com ele: filho, a palavra do Senhor diz que nós não devemos servir de pedra de tropeço para as pessoas. Não, mas meus colegas todos usam. Eu falei: sim, seus colegas todos usam. Mas os seus avós, os seus tios, você vai ser pedra de tropeço para eles? Ele é argumentativo, personalidade de Rosângela. Aí você já imagina, dá trabalho até para mim. Porque ele fala comigo assim: até os defeitos são iguaizinhos os seus, mamãe, você não pode reclamar. Que até os defeitos são os mesmos. E aí, irmãos, argumentou, eu falei: beleza, vai lá no vô, vai lá na avó. Se o vô e a avó dizer,
dizerem que não se escandaliza, eu levo você para colocar brinco, não tem problema com isso. Eu conheço homens cheios de Deus que usa brinco, mas eu não gostaria que você fosse pedra de tropeço, porque a palavra do Senhor diz que se você se torna motivo de escândalo, motivo de tropeço, é melhor se suicidar. E pela palavra de Deus, o suicida não tem salvação. Então o que a palavra do Senhor está dizendo? Perde a sua alma, mas não faz os outros tropeçarem. E aí, queridos, ele vai, o que o meu pai diz? Ah, meu filho, faz qualquer besteira na vida, menos isso, porque isso aí não é coisa de homem. E aí ele volta todo frustrado, né, dizendo para mim: mamãe, o meu pequenino disse que não posso. Nunca mais tocou no assunto, está com 31 anos. Nunca mais tocou no assunto. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: obediência. Tem coisa que a gente se posiciona, a gente diz é assim, e pessoas ficam voltando no assunto, tratando a gente como se a gente fosse criança, tratando a gente como se a gente fosse irresponsável. Se um assunto foi tratado, se um assunto foi resolvido e encerrado, vai para o altar de Deus resolver com Deus. Vai para o coração do Senhor para Deus tratar com você. Quais verdades Deus precisa fazer com você. Mas o serafim de Isaías tinha 6 asas. Talvez o seu precisa de 20. Talvez o seu precisa de 30. Mas naquele momento a revelação para Isaías era: Isaías, está faltando reverência, Isaías, está faltando humildade, Isaías, está faltando obediência. Olha, Uzias está fora da cidade e vocês estão achando o quê? Está pensando o quê? Que é ele que governa. Quem governa sou eu, Isaías. Não é o rei Uzias, não é Jotão que governa. Quem governa é o Senhor dos exércitos. O trono do rei está vazio, mas eu estou de pé no meu trono. O governo ainda continua nas minhas mãos. E aí Isaías tem que lidar com a dura verdade: renunciar ao seu conforto. Por que Isaías tinha que renunciar ao conforto? Irmãos, Isaías era o profeta da família real. Ele era sobrinho do rei. Ele era da família. É como se eu pegasse meu sobrinho e trouxesse aqui para debaixo da minha asa e dissesse para ele: vou promover. Vou promover. Ele vai não responder em algumas áreas, mas eu vou cobrir. É meu sobrinho. Quantas pessoas aqui, maduras, já viram pastores fazendo isso? Nós já cansamos de ver. Protegendo a mulher e não corrigindo, protegendo o filho e não corrigindo, protegendo o membro da família e não corrigindo. Tem correção para todos, menos para o da casa. Irmãos, eu já coloquei o Ronald disciplinado no banco, sabia? Cheguei para ele, está ali, ó. Cheguei para ele e falei com ele. Falei assim: lá em casa você manda, mas aqui quem manda sou eu. Lá você me disciplina, mas aqui eu disciplino você. E aqui você tem que respeitar. Já coloquei. Tranquilamente. Porque o reino de Deus não é um lugar de negociação. Não é porque eu amo que eu vou negociar. O reino de Deus é lugar de verdade. É lugar de honra, é lugar de obediência. E aí quando Isaías é confrontado, Isaías, se fosse a Rosângela Donato, se não fosse o serafim, com 6 asas, eu ia dizer: cria vergonha na cara, Isaías. Você está aí dando de profeta, maravilhado, chorando, mas ó, cadê o povo caindo no pecado? Cadê o povo passando fome? Cadê o povo sendo roubado e defraudado? E você aqui na casa do titio, exercendo um ministério fácil, profetizando só o que as pessoas querem ouvir. Irmãos, quando eu assumo o ministério, quando eu assumo um cargo na igreja para ser promovido, eu vou fazer o que os outros querem, vou falar o que os outros querem. Agora, quando eu caminho debaixo de unção e autoridade, eu falo o que precisa ser falado, porque a verdade do altar precisa ser pregada. E aí, Isaías tem a sua experiência. Isaías tem o seu impacto, porque
Isaías vai dar um grito. Isaías falava ai do povo com facilidade, gente, sabe? Porque ele não andava no meio do povo, ele não conhecia a dor do povo, ele não conhecia a miséria do povo, ele não conhecia o choro do povo. Então ele sentenciava o povo com a maior facilidade. Só que agora, não é ai do povo, agora é ai de mim. Ai de mim. Porque Isaías, ele vai aprender algo que eu acho poderoso. Ele vai enxergar a profundidade do pecado. Isso é forte demais. Ele vai dizer, eu sou. Não é o povo, é. Eu sou homem de impuros lábios. Eu sou. E aí Isaías vai entender a profundidade do seu pecado. Não é o pecado da nação, é o seu pecado. Mas ele também vai se deparar com a extensão do seu pecado. Ele vai dizer, eu sou pecador, as minhas vestes estão sujas, as minhas mãos não estão limpas, mas eu estou habitando no meio de um povo também impuro, no meio de um povo também de vestes sujas, no meio de um povo de mãos contaminadas. Eu também estou lidando com isso. Mas ele vai se deparar com um terceiro aspecto que eu acho poderoso demais para discernirmos. Por isso que o nosso primeiro pilar dos nossos fundamentos é a intimidade com Deus, que é a malignidade do nosso pecado. Ele vai dizer, estou perdido. Estou perdido, porque agora eu entendo a minha realidade. Eu sou pecador. Eu estou convivendo com pessoas pecadoras. Mas não é só isso. Existe uma malignidade na prática do meu pecado. Isso aqui tem que ser uma revelação no seu coração. Qual é a malignidade na prática do seu pecado? Distorção da verdade? Desonra à liderança? Quebra de valores? Desonra ao Senhor? Desonra à sua comunidade de fé? Qual é a malignidade que está por trás? Não é pecado por pecado. Não é pecado. O que eu quero que você entenda, que Deus estava mostrando para Isaías, era o seguinte: Isaías, não é pecado por pecado. Não é deixar a toalha molhada em cima da cama porque a mãe não gosta que faça. Não sei você, mas se você é mãe, nossa, quantas vezes eu briguei com o Abner de toalha molhada em cima da cama? Será que você nunca fez isso? Era só eu? Não é esse tipo de erro, não é esse tipo de pecado. É um pecado que tem malignidade, é um pecado que promove desonra, é um pecado que promove desobediência, é um pecado que promove divisão, é um pecado que promove morte, é um pecado que promove miséria, é um pecado que impede o Senhor de dar cumprimento ao propósito dele na vida da pessoa. Era isso que Isaías estava dizendo. Só que o versículo 8 vai dizer que Isaías ouviu o Senhor. E vocês sabem, se eu pudesse eu só pregava sobre isso, ouvir Deus. Como eu amo ouvir o Senhor. Nas grandes e pequenas manifestações, ouvir o Senhor. Essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu, Moisés ouviu, Josué ouviu, Paulo ouviu quando ainda era Saulo. Agora uma coisa precisa estar claro para nós: todos que ouviram tiveram suas vidas transformadas. Todos que ouviram. Então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, eu não sou criança. Se você está me dizendo que está ouvindo o Senhor, eu preciso ver impacto de transformação na sua vida. Se você está ouvindo o Senhor, eu preciso ver posicionamento de maturidade na sua vida. Se você está ouvindo o Senhor, eu preciso perceber o quanto responsável você
é na presença do Senhor. Senão, me desculpe, eu não vou acreditar que você ouve o Senhor. Eu vou entender que você fala que ouve para legitimar o que você quer dizer. Porque tem muita gente que diz: o Senhor falou comigo, só para não ser questionado, só para não ser repreendido, só para legitimar o desejo do coração, e que muitas vezes é algo distorcido no seu coração. Porque quem ouve o Senhor tem impacto de transformação. E a mesa, ela traz para nós esse confronto. O que é que você tem ouvido da parte de Deus? O que é que você tem ouvido? É muito triste se decepcionar com as pessoas. É muito triste julgar que uma pessoa é correta. João, não estou pregando para você que está aqui. É você que está aqui. Tem gente que fala assim: nossa, você tinha que estar no culto. Não, você não tinha que estar no culto, não. A palavra foi para você. É você que tem que fazer a correção. É você que tem que se analisar. É você que tem que ver que serafim você está vendo. E talvez você nem esteja vendo serafim, você está vendo chifrudinho. Porque você está promovendo contenda. Você está promovendo fofoca. Você está promovendo inimizade. Você está promovendo separação. Não é serafim, é chifrudinho. E aí você está precisando ver o serafim. De 2, de 4, de 10, de 20. Mas você precisa de um quebrantamento. Ah, que pena que o meu horário acabou, sabe? Que eu tinha tanto para falar. Mas não tem problema não. Vocês sabem que eu sou boa com as palavras. Tem mais 8, 9 ceias aí por ano. E cada uma eu vou trabalhar os nossos fundamentos.